Bom dia, primeiros anos! E aí, prontos para mais uma sexta-feira de língua portuguesa? Então vamos dar início a uma aula de literatura que se refere à segunda aula sobre o livro Os Lusíadas, que é o nosso livro literário bimestral que será cobrado na atividade avaliativa bimestral, ok? Então, eu vou aqui relembrando algumas informações sobre o livro, sobre o que se trata, mas na verdade eu vou trazer algumas questões que eu quero que vocês resolvam. Então, olha só, nós estamos falando aí de um grande escritor português, Luís de Camões, e ele é considerado o poeta máximo da língua portuguesa. Ele é cultuado há séculos, e ainda hoje ele traz ainda algumas curiosidades que eu questionei a vocês que pesquisem e façam aí essas digamos assim, essas pontuações, correto? Ele era um fidalgo pobre e de um temperamento muito agitado e era muito agitado para o seu tempo, né, para a sua vida na corte. Então ele seguiu uma carreira militar e viveu nas colônias portuguesas da África, da Índia e China, passando cerca de 16 anos no Oriente. Ele foi, nesse período, ele escreveu os Lusíadas, que é um manuscrito, aí é um manuscrito que quase se perdeu em um naufrágio na Indochina, que também é uma das curiosidades aí desse grande autor e dessa obra, tá certo? Então, quem foi Luís Vaz de Camões? Luís Vaz de Camões, ele viveu entre 1524 a 1525. Ele nasceu provavelmente em Lisboa, ele é filho de Simão Vaz de Camões e de Ana de Sá de Macedo. Ele transfere-se para Lisboa depois de ter vivido alguns anos em Coimbra, onde ele frequenta a corte de Dom João III, isso por meados de 1542. Em 1549, ele participa da campanha militar em Ceuta, na África, onde perde um olho em combate. Vocês podem ver que a maioria das fotos dele, ele tem ali, né, a gente percebe a falta de um olho, do olho direito. Em 1553 ele é solto, depois de vários meses na prisão em Lisboa, e parte em seguida para a Índia, a fim de servir ao El-Rei. Em 1556, em Macau, exerce um cargo público, provedor-mor dos defuntos e ausentes. Em 1563, ele publica sua primeira ode, uma canção, no livro Colóquios dos Simples e das Drogas e Cousas Medicinais da Índia, de Garcia da Horta. Em 1567, ele parte para Moçambique, na África, na companhia de Pero Barreto. Passará uma longa temporada na prisão, né? E em 1570 ele retorna a Lisboa. Em 1572 ele publica os Lusíadas e em 1580 ele morre em Lisboa. Quais são as obras desse autor? Nós conhecemos a poesia épica, que é os Lusíadas, de 1572. Há também a poesia lírica, né, que é formada por vários poemas sobre a forma de redondilha, soneto, écloga, ode, sextilha, oitava, né, elégia e canção. Ele também foi autor de alguns teatros, por exemplo, Anfitrião e Filodemo, além do El-Rei Seleuco. Então, gente, ele é assim, digamos assim, um escritor, um autor, né, que ele é muito importante para a literatura portuguesa. Tá? Ele é motivo, às vezes, de críticas, né, que nada se, se eu não me engano, nada se produz, tudo se copia, uma coisa assim. As pessoas fazem críticas a Camões, mas como eu disse para vocês, não nos cabe aqui fazer essa crítica, mas sim ver e ler a obra desse grande escritor, autor português, certo? Então, gente, vejam só, eu trouxe aqui uma informação, quero que vocês busquem a videoaula introdutória sobre os Lusíadas de Camões. A gente fala,
né, de algumas características, falamos um pouquinho da biografia de Camões também, aqui eu retomo um pouquinho. Trata-se de aula de literatura, é a segunda aula de literatura referente ao livro literário, Os Lusíadas, tá? Mas isso aqui não segue aquela cronologia das aulas literárias, dos períodos literários, correto? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, língua portuguesa com a professora Hildegard e literatura, livro literário, Os Lusíadas, autor Luís de Camões. Então, a minha orientação é assista a primeira videoaula, ok? Depois, a obra. Olha, a obra que nós estamos analisando e que foi orientada a vocês é Os Lusíadas, com a edição da editora Ática, mas vocês podem ler outro de outra editora, não há importância, desde que você, na sequência, você vai ver que você vai ter que registrar essas informações no seu caderno, ok? Então veja aqui, olha, uma frase de Camões: o fraco rei faz fraca a forte gente. De certa forma, é uma crítica, né? A quem? O João III. No seu caderno, eu quero que você responda. É como se fosse, se vocês olharem o roteiro de leitura, vocês vão ver que essas informações são muito importantes e norteiam aí a sua análise literária do livro. Então, eu quero que no seu caderno você responda qual é o nome do livro. É como vocês estarão fazendo aí um fichamento, tá? Um fichamento. Porque essa obra, ela é recorrente nos vestibulares. Então, você vai escrever lá o nome do livro, o autor, qual é a edição, qual foi a editora. Como eu disse para vocês, você pode escolher outra editora, não necessariamente não precisa ser a editora Ática. Tá? Você vai citar aí na 4, pelo menos 4 curiosidades sobre Camões, não sobre a obra, eu quero sobre Camões. Na 5, aí sim você vai dizer para mim como se estrutura a obra em sua integralidade. Porque se vocês olharem, esse livro de vocês não traz ali todas, né? Todas, digamos, de uma forma muito completa. Tá? Então eu quero que vocês me pesquisem e me digam quantos cantos, tá? Essa epopeia ela é dividida, quantas estrofes e com quantos versos decassílabos ela é construída, tá certo? Na sequência, eu ainda faço a seguinte pergunta. Vejam lá. Questão, deixa eu ver. Só um minutinho. Questão 6. Sobre o que trata a obra? Qual é o assunto? É isso que eu quero saber. E vocês vão poder ver que o assunto é diferente do enredo. Então, eu quero saber qual é o assunto e qual é o enredo. Dúvidas? Vocês podem recorrer tanto ao roteiro de leitura, que está no material de apoio de vocês, lá no comecinho das minhas postagens, e vocês também vão poder entender, porque lá eu estou explicando direitinho, mas eu quero que vocês busquem esse material. 8. Como se trata de um épico, texto de gênero literário narrativo, explique se é possível identificar a introdução, né? A partir de que estrofe, até qual estrofe ocorre a introdução. Introdução do quê? Do assunto, do enredo em si. Como se desenvolve isso? Qual é a conclusão? Né? Então, vocês vão dizer para mim como isso ocorre. Eu quero que vocês me expliquem essa estrutura narrativa. Na sequência, vamos para a questão 9. Eu trouxe aqui, tá, um trecho, tá, 2 estrofes aí dos Lusíadas. Eu quero que vocês leiam. Então, tu só, tu puro amor, com força crua que os corações humanos tanto obriga, deste causa molesta, morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem fero amor, que a sede tua nem com lágrimas triste se mitiga, é porque queres áspero e tirano, tu aras banhar em sangue humano. Daí tem a segunda estrofe. Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos de Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome no peito escrito tinhas. Vocês podem
perceber que há algumas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário hoje, porque trata-se de uma linguagem, de um português arcaico. Então, se vocês tiverem dúvidas, procurem, tá? Procurem no dicionário. Vocês sabem que vocês devem procurar, digamos assim, o conceito, né? O verbete que está dentro do contexto, que é literário, tá? Então, vocês podem procurar e se informar. Por que a professora Eudy não colocou aqui um glossário? Porque vai de vocês também fazerem essa pesquisa. A leitura do livro literário, a análise, deve partir de vocês também, tá? Vocês também podem perceber, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, que é de um canto, Os Lusíadas, que fala sobre Inês. E vocês podem perceber que há aí livros ilustrados dos Lusíadas que facilita muito a leitura e a compreensão, tá certo? Quem tiver interesse pode procurar na internet, porque eu encontrei um vasto repertório com essas, digamos assim, com essas obras ilustradas. Aí a pergunta é a seguinte: os Lusíadas, obra de Camões, exemplificam o gênero épico na poesia portuguesa. Entretanto, oferecem momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de Castro, do qual o trecho acima faz parte, é considerado o ponto alto do lirismo camoniano, inserido em sua narrativa épica. Desse episódio, como um todo, pode afirmar-se que seu núcleo central é, letra A, personifica e exalta o amor mais forte que as conveniências e a causa da tragédia de Inês, que celebra os amores secretos de Inês e Dom Pedro e o casamento solene e festivo de ambos, que tem como tema básico a vida simples de Inês de Castro, legítima herdeira do trono de Portugal, retrata a beleza de Inês posta em sossego, ensinando aos montes o nome que no peito escrito tinha. Relata em versos livres a paixão de Inês pela natureza e pelos filhos, e sua elevação ao trono português. Então, vocês vão escolher a opção correta e vão, né, marcar lá no seu caderninho. Professora, eu preciso copiar tudo? Olha, vai de você, tá certo? Vocês têm aí o arquivo, vocês têm isso tudo no Unimestre, então eu deixo a cargo de vocês. Há aqueles alunos que gostam e que assimilam melhor copiando, escrevendo, há aqueles que só lendo e vendo ou escutando também, então vai de você, certo? A questão 10 diz o seguinte: os versos a seguir pertencem ao episódio de Inês de Castro do poema épico Os Lusíadas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus fermosos se apartavam, de noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quanto, enfim, cuidavam, e quanto via eram tudo memória de alegria. Então, em relação à composição formal, de rima, métrica e ritmo do trecho, olha só, não podemos afirmar. O que não podemos afirmar? Que nessa estrofe ocorre a única exceção da perfeição formal em que dizem que ter os Lusíadas, pois apresentam um verso com 11 sílabas. A rima, combinação de sons das palavras feitas ao final de cada verso, é a famosa composição ABA, BABCC, que Camões usou nas 1102 estrofes de Os Lusíadas. Fazendo a divisão das sílabas poéticas, como se canta, dos versos, o terceiro verso da estrofe seria que sempre ante seus olhos te trazi. Vocês estudaram, né, essa forma de separação silábica, digamos assim, na forma na escansão poética, então vocês não vão ter dificuldade. Como em todo poema épico de Camões, essa estrofe apresenta 8 versos, é verdade isso? Ou não, né? Veja a pergunta. Na divisão silábica, no sexto verso, a palavra voavam separa-se voa e conta-se a, pois a sílaba van é átona, por isso não deve ser considerada.
Nossa, professora Hilde, será que eu vou conseguir fazer? Olha, embasamento, conteúdo sobre isso, vocês têm. Então, por favor, né, se debrucem sobre essa questão e procurem resolver sem buscar subterfúgios na internet, para que você veja se realmente você aprendeu. Nós vimos isso no segundo bimestre. Então, eu acho que vocês têm sim, né, propriedade para resolver essa questão. Questão 11. Em Os Lusíadas de Camões, a posição expressa no discurso do velho do Restelo é a. De incentivo à viagem de Vasco da Gama com ênfase nas vantagens econômicas que poderiam advir para Portugal das ligações comerciais com a Ásia. De incentivo à viagem de Vasco da Gama, com ênfase nas suas consequências para o fortalecimento político e moral do povo português. Ou ainda, continuando, de incentivo genérico ao empreendimento das navegações portuguesas sem especificar as razões que as podiam justificar, ou de crítica ao empreendimento das navegações portuguesas. Por fim, indiferente à questão das navegações portuguesas. Então, vocês vão ler, vão ver qual é a opção que vocês devem marcar e fazer isso no seu caderno. 12. Considere as seguintes afirmações sobre a fala do velho do Restelo em Os Lusíadas. 1. No seu teor de crítica às navegações e conquistas, encontra-se refletida e sintetizada a experiência das perdas que causaram experiência, esta já acumulada na época em que o poema foi escrito. 2. As críticas aí dirigidas às grandes navegações e às conquistas são relativizadas pelo pouco crédito atribuído a seu emissor, já velho e com um saber só de experiências feito. 3. A condenação enfática que aí se faz à empresa das navegações e conquistas revela que Camões teve duas atitudes em relação a ela. Tanto criticou o feito quanto o exaltou. Então, está correto apenas o que se afirma em alternativa 1, em alternativa 2, em alternativa 3, ou em alternativa 1 e 2, ou 1 e 3. Então, analise, acione todo o seu conhecimento prévio sobre a obra e prepare-se para quê? Para a nossa atividade avaliativa bimestral. Nós temos aí como lição proposta para casa sempre uma atividade que se encontra no produção acadêmica. Mas, neste caso, qual é a lição de casa? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Veja que as imagens, elas são bem, digamos assim, indicativas do que você deve fazer. Olhe, prestem bem atenção no que essas crianças estão fazendo. E replique a sua ação. De que forma? Gente, leitura é essencial. E o livro literário, ele será cobrado na avaliação bimestral. Então, por favor, terminem o livro, ok? Esse livro você pode encontrar, não há desculpa de dizer que você não comprou ou coisa parecida, porque esse livro você pode encontrar no site do domínio público. Eu verifiquei, encontrei a obra lá, então assim, não há desculpa de dizer que não tem o livro, ok? Então, quem ainda não leu, por favor, providencie essa leitura mais atenta e siga o roteiro de leitura. Fica aqui o meu abraço carinhoso, um ótimo final de semana e espero vocês para a próxima videoaula. Beijo a todos!